I work hard each and every day. Estamos ao vivo para mais um Pod Mind. Você é o nosso convidado especial. Eu tenho certeza que o participante de hoje, o convidado de hoje, vai trazer muitas novidades para você. Nós iremos falar hoje sobre gestão. Gestão de quê, Bruno? Gestão personal ou gestão fit. Para você entender como o seu corpo funciona, por que é necessário você ter mais saúde e alinhar a sua própria estrutura. Queria convidar aqui agora a Aline para se apresentar para a gente. Fica Olá, à vontade, pessoal. Aline. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, tá bom? De falar um pouquinho sobre mim e sobre o que eu venho fazendo aqui em Belo Horizonte, tá? Para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu não sou daqui, eu sou do estado de São Paulo. De uma cidade próxima a Campinas, tá? É uma cidade chamada Sumaré. Eu sou formada em Educação Física, sou formada pela PUC Campinas, me formei no ano de 2016. Trabalhei no fitness desde 2013. Desde 2013 eu trabalho dentro de academia. Já trabalhei com natação infantil, já trabalhei com hidroginástica, já trabalhei com grupos especiais, tanto crianças que têm problemas físicos, já trabalhei como personal de crianças com autismo, já trabalhei como professora de modalidade coletiva, como personal trainer, professora de musculação, e assim, então já tem um tempinho que eu tô nessa área, já tem um tempinho que eu tenho tido muita convivência com N tipo de pessoas diferentes. E assim, hoje, como gestão, que eu vim para cá, para Belo Horizonte, para assumir essa responsabilidade de gerenciar uma unidade de franquias de academias aqui. Eu me sinto muito capacitada por conhecer tantas pessoas e ter convivido com muitas pessoas de idades diferentes, com necessidades diferentes. Mas eu digo que o número 1, hoje, dentro de uma academia, é a necessidade de se manter bem mentalmente. Uau! Muito bom. Se manter mentalmente. O físico, é claro, a maioria das pessoas vão pelo físico, pela saúde, para ter um corpo legal, mas com experiência própria dentro de academias. Eu acho que o que mais a gente consegue manter alinhado é a nossa mente. Muito bom. Perfeito. Bom, Aline, eu quero te agradecer pelo convite. Te conheci há pouco tempo, mas assim, há pouco tempo que eu tive de contato com você, eu já vi assim... Entrei na academia e já vi uma mulher... Você tava lá na sala sozinha e já abriu aquele sorrisão, aquela mulher forte. Aí um pouco a gente conversou também, e aí eu vi um pouquinho, poxa, você veio de Campinas, tá assumindo essa responsabilidade de uma academia enorme, que eu tenho certeza que vai ser, que já é bastante promissora aqui em Belo Horizonte, que não existe, é uma academia enorme, de vários equipamentos, várias modalidades, né? E tá bem além, assim, do mercado aqui de Belo Horizonte. Então, assim, vi algo muito bacana. E não só isso, mas, poxa, como que um pessoal, né, que colocou toda essa responsabilidade em cima de você. Eu falei assim, não, aquela mulher ali, ela deve ser foda. E, assim, e pela experiência e pela garra que eu senti ali, eu falei, ela deve ter, né, experiência com gestão, em alguma outra área específica, ou então a idade mais avançada, assim, né, de experiência e tudo mais. E aí eu vi que não. Então eu falei, eu vou chamar ela para bater um papo com a gente, que a gente tem muito a aprender com ela. Muito bom. Galera, olha para vocês verem como são, né, as coisas, né? A gente está trazendo cada dia aqui uma pessoa de alguma funcionalidade diferente, né? Que tem uma profissão diferente. E se vocês observarem, tudo que nós fazemos ou que nós conversamos aqui vai para o mesmo lado, que é a reprogramação mental, que é o propósito do nosso Pod Mind. A Aline mesmo disse ali que é impossível ter uma boa forma e etc. se não tiver uma boa mentalidade para gerir todas as coisas. Então tudo que a gente fala a respeito aqui vai levar para o mindset, vai levar para a mentalidade. E já aproveitando um gancho, tá, galera? Mande sua pergunta aqui para a Aline estar respondendo para você. Comente, compartilhe o nosso canal com seus amigos, com seus contatos. E também já se inscreva aqui no nosso canal Pod Mind. Vai ser sempre uma honra estar com vocês aqui conosco, tá ok? Aline, aproveitando um pouquinho da sua vida, aproveitando um pouquinho sua ideia de gestão, já queria te perguntar qual é o seu papel como gestora? Olha, quando essa oportunidade bateu na minha porta, isso foi em agosto do ano passado. Eu ainda atuava como personal trainer e professora de modalidades coletivas. E eu estava num período da minha vida muito conturbado, com N problemas pessoais, familiares, e eu tive uma lesão muito séria no meu joelho.
e eu me vi incapacitada de continuar dando aulas, que era o que o meu coração vibrava, era dar aula de modalidade coletiva. Era estar com a sala cheia de gente, aquela energia lá em cima e poder transmitir essa energia boa para as minhas alunas também. Isso sempre foi o que fez o meu coração vibrar. E eu me vi incapacitada de continuar a dar aula. Eu tentava dar aula, tomava remédio, ia e me machucava e voltava totalmente frustrada. E eu falava, poxa, o que vai ser de mim daqui pra frente? Eu me dediquei todos esses anos para atingir esse patamar como profissional, porque assim, era um sonho meu desde que eu entrei dentro da área de educação física. Como eu sempre gostei muito de modalidade coletiva, e quando você está dentro de uma academia de grande porte, tem aquele professor de ginástica que tem aquela legião de alunos, que assim, é quase seu fã-clube, na verdade. Onde você for, essa legião vai atrás de você. E quando eu comecei a dar aula de modalidade coletiva, era essa a minha vontade como profissional. Era ter essa bagagem, e não para você ter status ou você ser famosa, ou por esses motivos, mas para você ser uma inspiração para as pessoas que você está dando aula. E eu sempre recebi muito isso das minhas alunas. Eu me lembro que, eu acho que uns 2, 3 anos atrás, antes da pandemia, eu era funcionária da Pano Bianco também, dava aula de modalidade coletiva, e foi um dia, nunca vou me esquecer, era uma quinta-feira, 7h30 da manhã, terminei a minha aula de dança, e uma aluna chegou em mim chorando e falou assim para mim, que fazia 3 meses que o marido e o filho tinham falecido e que ela tinha tentado suicídio várias vezes. E que depois que ela tinha entrado dentro da minha sala, ela não tinha mais tido esse sentimento. Nossa, isso aí É uma coisa que eu me arrepio de lembrar. Eu ter tido esse feedback dessas alunas. E essa é uma das histórias, de muitas histórias que já aconteceu comigo dentro do setor fitness. De você olhar mulheres, homens também, assim, pessoas com histórias de vida muito difíceis. E quando tá dentro da academia, a gente consegue tirar um pouquinho daquilo das pessoas, colocar coisas boas. Então, quando eu me vi na situação machucada, poxa, não vou conseguir continuar. Precisei fazer uma cirurgia do joelho. 1 semana depois eu recebi uma ligação. Eu estava desesperada. Falei, poxa, não vou conseguir voltar. E eu recebi uma ligação. E aí, Aline, eu tenho uma proposta para você. E você quer virar mineira? Foi mais ou menos isso que eu recebi a ligação. E eles me convidaram para vir para cá. É uma responsabilidade muito grande. Muito, muito, muito grande. Eu cheguei aqui no dia 2 de janeiro. Eu peguei a unidade em obra, cheia de prestador de serviço, tendo que resolver questão de obra, recebimento de equipamento, problema de transportadora, problema de contratação de funcionário, fazer processo seletivo, selecionar essas pessoas, ver se elas realmente estavam capacitadas para trabalhar no meu time. E dentro desses problemas, N outros aconteceram. E muitas vezes eu me senti incapaz mesmo. Falei, será que eu vou dar conta? Será que as coisas vão fluir? Mas eu sempre fui uma pessoa que tive muita fé, sempre fui uma pessoa muito religiosa. Então, e uma coisa que minha mãe falava muito pra mim, se chegou até você, é porque você dá conta. Então, eu respirava fundo, fazia uma oração muitas vezes, e logo em seguida as coisas caminhavam muito bem. Eu achava que a parte mais difícil já tinha passado, que era entregar a academia. Eu tenho algumas imagens de como a academia ficou, tá bom? Para apresentar um pouquinho, nós somos uma rede, tá bom? É uma rede de academias, são franquias. O nome é Pano Bianco, tá? Essa franquia nasceu em Campinas em 2012, foi a primeira unidade, tá? De 2012, elas abriu mais 3 até 2015. Em 2015 foi a primeira franquia vendida. E a primeira franquia vendida foi para uma recepcionista da primeira unidade, para vocês terem dimensão do crescimento dessa rede de academias. E desde então, hoje... A recepcionista que comprou... A recepcionista que comprou a primeira franquia da academia. Nossa. Foi a recepcionista da primeira unidade. E desde então, faz o quê? 11 anos que essa franquia existe. Nós estamos com 136 unidades em funcionamento. Top. Tá? Quase todas no estado de São Paulo. Abriu algumas no Rio Grande do Sul, abriram também no Nordeste. Eu sei que uma em Salvador, outra no Rio Grande do Norte. E essa é a primeira aqui do estado de Minas Gerais. Neste momento, está num período também que a gente fala de maternidade. Estão para abrir mais 23 academias até daqui 3 meses.
Sério? Seríssimo. Não, aqui em... Não, em Belo Horizonte não, no Brasil Ah, tá. inteiro. No Em Brasil Belo inteiro. Horizonte. Em Belo Horizonte a gente tá com uma perspectiva de abrir pelo menos mais uma até o final do ano. Inclusive, estou dando uma olhadinha nos pontos, tomara que dê tudo certo. Na verdade, já deu. Já deu, né? Na verdade, já deu. E assim, mas a franquia cresceu de uma maneira espetacular. Até o final do ano está para abrir mais 90 unidades no Brasil E por que será que a academia, só agora que eles colocaram aqui? Porque falam que tudo que você quer criar, cria em Minas, porque o pessoal daqui é mais chato. Na verdade, eu não sei, mas quando eu cheguei aqui em Minas Gerais, eu senti, inclusive até por captação de currículos, eu senti que as pessoas estavam um pouco desconfiadas, na verdade. Eu acho que isso é do mineiro, eu acho que todo mineiro deve ser muito meio... desconfiado. É muito desconfiado, entendeu? Mas assim, é porque a central mesmo da franquia é em São Paulo. Então, assim, a maioria das pessoas que compraram a franquia começaram a implantar ela no estado de São Paulo mesmo. Começou a sair um pouco fora da casinha faz pouco tempo, faz relação de 1 ano que eles começaram a sair, dar uma expansão um pouco maior para outros estados, sem ser no estado de São Paulo. Show. Então, a probabilidade de nós abrirmos até o ano que vem, nós temos 3 aqui em Belo Horizonte, tá? Mas estamos fazendo um estudo geográfico aqui de Minas Gerais, então em breve teremos mais franquias por aqui também. Muito bom. Olha pra você ver o que a Aline falou aqui, ó. Ela falou do que uma gestora faz. Se você não entendeu e não pegou a visão, ela é solucionadora de problema. Eu acho que ela não faz outra coisa a não ser resolver problema. Mas uma coisa que ela falou aqui sobre a história dela, e às vezes você ainda não entendeu. Já entendi que ela tem histórias impactantes de superação. E algo muito específico que me chama muita atenção, algo que eu ensino todos os dias nas redes sociais, coisa que nós falamos aqui direto e reto, que é sobre oportunidade. Ela falou que recebeu uma oportunidade. E quando ela recebeu essa oportunidade, para vocês entenderem, por que essa oportunidade não foi para você, não foi para mim, não foi para a Dani, não foi para outras pessoas? Porque quem estava preparado para receber era a Aline. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa preparação. Como que foi se preparar para chegar nesse estado de criar a sua própria oportunidade? Na verdade, eu acho que isso é uma construção de anos, né? Eu acho que todas as vezes que eu me preparei especificamente para uma coisa, às vezes essas coisas não deram certo. Entendeu? Sabe, quando eu focava muito numa coisa, mas uma coisa que eu tive sempre muito comigo, sempre dar o meu melhor em tudo que eu faço. Entendeu? E isso eu sempre levei muito pro meu lado profissional. Então, se eu estava dentro da academia, era Aline 100%. Mesmo que eu não tivesse 100% naquele dia. A gente taca uma maquiagem, faz aquele up para poder entregar o melhor para as pessoas. Por mais que você não seja reconhecido por quem está do seu lado, eu acredito que em algum momento essa sua luz vai emanar e você vai ser reconhecido sem você perceber. Real. Sem você perceber. Às vezes você está esperando reconhecimento quem está do seu lado e esse reconhecimento não vem. Só que existem outras pessoas ao seu redor que estão percebendo o esforço que você tem feito, o que você doa, da maneira que você entrega. E eu acredito que foi por isso que eu estou aqui hoje. Entendeu? Porque durante todo esse meu processo profissional, eu acho que, não querendo me enaltecer, mas uma coisa que eu sempre tive muito para as pessoas que trabalhavam comigo, para os meus alunos, é a gente ter empatia, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que falta muito em muitas pessoas hoje em dia. E eu acho que você pode ser o melhor profissional possível, tecnicamente, com relação à informação, mas se você não tem esse lado humano, as coisas não progridem para você, entendeu? E eu sempre tive muito isso comigo. Então, eu sempre fui muito dedicada dentro das academias em que eu trabalhava. Se pedia, Aline, vamos fazer tal coisa? Aline, vamos fazer tal coisa. E isso me trouxe uma bagagem de experiência muito grande, entendeu? De todos os setores dentro de academia. Então, eu vivi 10 anos trabalhando dentro de academias e adquirindo N informações. E trabalhei em várias academias grandes em Campinas. E a gente começa a analisar o que dá certo e o que não dá certo. E a gente consegue ter esse filtro. Eu acredito que todo esse período foi meu período de preparação. Muito bom. É igual você falou, né? Quando você cria uma expectativa, é automático que toda expectativa ela tem a probabilidade muito grande de ser frustrada.
Porque você criou uma expectativa em algo que não era palpável ainda, não era tangível. O que você faz? É criar expectativa nos seus familiares. Ah, não, na hora que eles reconhecerem vai acontecer isso. Ah, não, na hora que essas pessoas reconhecerem vai ser isso. E a oportunidade está totalmente além disso. Como você falou, a preparação foi ao longo do tempo, né? Foi uma construção. Para alguns pode chegar com 1 ano, para outros pode chegar com 10 anos, mas independente. Toda palavra que termina com idade no final, ela significa tempo. Ou seja, autoridade. Ninguém constrói autoridade na hora. Coloquei minha cara no Instagram, agora eu já tenho autoridade. Eu preciso construir a minha autoridade porque demanda tempo, tem a ver com idade, oportunidade. Pode acontecer que eu conheça você hoje e surja um mundo de oportunidade. Só que não aconteceu por eu te conhecer. Aconteceu pela construção que eu venho lá de trás já preparando para que esse momento acontecesse. Entende? É a mesma coisa. A Dani foi lá e te fez um convite. Né? Eu quero te chamar para um podcast. Você poderia vir e falar assim, cara, não estou preparado, não é a hora. E por que você aceitou? Porque você está preparada. Senão essa oportunidade não chegaria até você. Essa oportunidade chegou quando a Dani te conheceu? Não. Já estava preparando você desde lá de trás para hoje você vir cá e contar a sua história. Eu já entendi que você tem uma história, já falei isso aqui, né? E o que eu mais quero saber é da sua história. Mas antes de falar da história dela, e a gente falou tanto da Pano Bianco, você aí, a gente agora quer mostrar toda a estrutura, a academia para você. Essa é a academia que eu fui... Foi dia do evento aí? Foi no dia do evento? Foi logo no dia da inauguração, foi no dia 10 de fevereiro. A imagem tá tipo rios aí, mas não tem problema, dá pra entender o que se passa. Olha o tanto de equipamento que tem lá dentro. Estrutura top. Estrutura Cara, maravilhosa. olha, no dia 2 que eu cheguei, vocês não têm ideia de como tava esse prédio. Tava vazio, né? E quando vê tudo... Super vazio, a gente terminando obra de banheiro, de elétrica, arrumando sistema de som, e aí coloca LED no espelho, e aí a LED não dá certo, e a gente troca de LED. Eu acho que eu precisei fazer isso umas 3, 4 vezes. Não, e imagina a sensação de estar treinando com os equipamentos ótimos, novinhos. É muito satisfatório, satisfatório, porque foi um trabalho árduo. Foi um trabalho árduo. Confesso que, na verdade, na semana em que tudo isso aconteceu, até dormir na academia eu dormi. Mentira. Seríssimo, seríssimo. Eu parava de trabalhar, era tipo meia-noite. Isso porque você mora lá em frente, né? Era meia-noite, 6 horas tinha prestador de serviço e eu tava muito cansada e ficava por lá mesmo. Entendeu? E assim, pra tudo tá desse jeito como tá, são muitos detalhes para que aconteça. Você fazer uma obra, nossa, são muitos detalhes. Igual, por exemplo, para esses equipamentos chegarem, você tem que entrar em contato com quem vendeu. E aí entra em contato com a transportadora. Foram 2 carretas enormes que chegaram para entregar esses equipamentos. Primeiro que eu estava desesperada disso não chegar lá naquela região do Buritis, porque a geografia local não ajuda muito para chegar esse tipo de carreta. Eu já estava desesperada. E aí a gente tem que fechar a rua, fazer fechamento de rua. E aí liga pra prefeitura para fazer essa solicitação. Chegou, era 4 horas da tarde. Tinha uns 40 homens descarregando 2 carretas enormes. Eu sei que isso demorou. A gente foi parar o descarregamento, era 10h30 da noite, das 4 horas da tarde. Nossa. Sim, frenético. Isso com muitas pessoas trabalhando. Eram 40 homens? Eram 40 homens. Eram 2 carretas gigantescas. Eu pensei, como que eles vão tirar essas coisas daí de dentro? E aí deu certo. E aí, de noite, no período da madrugada, a gente ainda teve que fazer uma limpeza, porque a carreta vem cheia de pallet. E aí você liga pra lugares pra ir lá fazer essa limpeza, e era 6 horas da manhã, tinha uma galera já fazendo, os próprios técnicos da empresa da Movement que foram lá fazer a montagem desses equipamentos. E essa marca é muito boa, né? É muito boa. Eu, modéstia à parte, não querendo puxar o saco da nossa unidade, mas os equipamentos estão lindíssimos. Tá tudo muito lindo. Salas, e não é só musculação, né? Tem as salas coletivas. Não. Na verdade, o mais forte da nossa rede são as modalidades coletivas. Na nossa unidade, nós temos aula de jump, de step, de zumba, de fit dance, abdominal, funcional, uma aula específica de glúteo, abdômenes e perna, que a mulherada adora. A gente tem aula de yoga, a gente tem aula de mobilidade, tem uma sala específica de bike indoor com mais de 15 bicicletas. Tá tudo muito lindo. Muito completo. Tá. Muito completo.
Muito bom. E agora a gente quer saber da sua vida, sua experiência, né? Qual é a experiência dela? Eu quero te fazer algumas perguntas, mas primeiro falar dessa oportunidade para você que está em casa nos assistindo, né, independente de onde você esteja. Se surgisse hoje uma oportunidade, você estaria preparado? Eu sei que às vezes você tem um sonho de faturar 50 mil reais mês, 100 mil reais, 1 milhão, ou você tem um sonho de viajar para aquela cidade dos sonhos, ou ter, né, construir aquela família. E se todas essas oportunidades baterem na sua porta hoje, o que acontecerá com você? É a pergunta que você tem que fazer. Você está preparado para viver isso? Caso você reflita e não se sinta preparado, você pode começar a se preparar hoje, porque provavelmente isso vai acontecer em um tempo muito curto. E se você não estiver preparado, cavalo arreado. Ele vai passar e você não vai agarrar essa oportunidade. Aline, vamos lá, né? Eu quero entender um pouquinho sobre a sua infância. Eu já vi aqui um mundo de coisa. Eu sou treinador comportamental, então é natural que as pessoas falem as coisas, eu já vou identificando algumas coisas. Vai analisando, né? É natural. Ainda que eu não queira, é natural Sim. isso acontecer. Eu queria entender um pouquinho como foi sua infância. Olha, eu fui uma criança muito feliz. Muito feliz. Eu tenho uma estrutura familiar muito boa, eu admiro muito a minha família e o meio em que eu vivi. Cresci dentro de igreja, então eu sempre fui venho de família muito religiosa. Inclusive, você falou sobre isso na infância, eu me lembrei de uma situação quando eu estava dentro da igreja e tinha um hino na igreja que falava sobre olhar as crianças do mundo a sofrer. E eu me questionava muito com relação a isso quando eu era criança, porque eu fui uma criança muito feliz. Uma criança que brincava muito, uma criança que sempre teve muito contato com os primos, que aproveitou mesmo bem a infância, sabe? De brincar de boneca. Entrei no balé, eu tinha 5 anos, eu fui bailarina durante muitos anos da minha vida. Eu dancei balé clássico dos 5 aos 16 anos. Tô percebendo que você já fez de tudo, né? Você se sente amada? Presente, pai, mãe? Eu acho que são duas coisas um pouco diferentes, a presença e o amor. Sim, com certeza. São duas coisas diferentes. Eu acho que até os meus 5 anos de idade, os meus pais eram mais presentes. Depois, os meus pais sempre trabalharam muito, 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 muito. Eu lembro que teve um período da minha vida que a minha mãe trabalhava em 2 lugares diferentes e também fazia faculdade e fazia um curso aos sábados. Eu só via a minha mãe de domingo, basicamente isso. E assim, mas não por ela não estar presente, eu não sentia que ela me amava. Entendeu? Eu acho que muito pelo contrário, eu via que ela se esforçava e ela se doava muito para me dar tudo aquilo que ela não teve. Uau. Entendeu? Então, quem participou muito da minha infância foi a minha avó e as minhas tias. Quem estiveram muito presentes comigo nessa primeira infância que a gente fala, né? Primeira e segunda, né? Até os 12 anos de idade. Então foi basicamente isso. E aí, quando eu tinha 9 anos, eu tive o meu primeiro irmão. Foi meu primeiro irmão, Pedro, o nome dele. E depois eu tive alguns outros irmãos. E eu tenho mais 3, na verdade. Tem Pedro, Thiago e André. Sou irmã mais velha de 3 meninos. Mas eu sempre fui muito ativa. Quando eu não estava no balé, eu sempre gostei muito de estudar. Sempre fui uma menina muito estudiosa. Muito. Sempre fui muito curiosa. Gostava de ler, gostava de estudar mesmo. Fiz muito curso. Fiz cursos de inglês, fiz curso de espanhol. Sempre preenchi. Como a minha mãe era muito ausente, eu sempre me preenchia os meus dias com muitas atividades extracurriculares. Fora isso, inventei uma vez de ser jogadora de handball, joguei. Também participei de um time que chamava Atleta do Futuro, de vôlei, do SESI, que eu estudava no SESI, no meu colegial, né? Sim. E aí, depois de tanta abordagem física, e era o que eu gostava muito, inclusive a minha mãe também é professora, então como eu dancei muito tempo, eu sempre estava dentro das escolas com a minha mãe, ensinando os alunos dela. Por exemplo, em época de festa junina, era eu que ia dar aula lá pra galera, pra eles aprenderem a quadrilha, ou a apresentação da festa junina, entendeu? Então, eu gostava muito dessa parte pedagógica. Inclusive, quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu queria partir pro lado pedagógico, trabalhar com educação física escolar. Porém, eu fui fazer estágio, acabei me frustrando um pouquinho da área de educação física escolar por falta de recursos do que você encontra dentro das escolas, para que você lecione e você faça uma boa grade curricular para os alunos de educação física. E como eu também gostava muito do fitness, acabei indo para a área de academias. Cara, muito importante o que você fala sobre... A gente consegue ver o nível de maturidade que você tem, né? Nas suas palavras de segurança,
né? Você passa firmeza naquilo que você fala. E o outro ponto de você saber realmente separar o que é o amor de presença. A presença ela pode até fazer falta, porque a gente sente falta dos nossos pais, a gente sente falta das pessoas que a gente gosta. É natural, mas elas não deixam de amar porque não estão perto. Entende? É isso que eu falo, às vezes você tá aí de sua casa e você vê seu pai como um cara que foi ausente, ordinário, ou que você não sentiu o amor do seu pai ou da sua mãe, porque você não entendeu eles, você interpretou a vida deles de uma forma muito errada, né? Ou até mesmo da forma que você pensa. Enfim, você precisa entender que os seus pais, eles deram tudo que eles podiam. Entende? Era a informação que eles tinham para a época. Entende que tudo aquilo que seu pai te deu foi quase a reprodução do que os pais dele deram para eles. Entende? Para os seus pais em si. Então, às vezes você está aí julgando seus pais, julgando a sua mãe ou seu pai de forma específica, porque você não teve a maturidade que a Aline teve, de separar o que é amor e é presença. Se ele não foi presente, tem algum motivo. Você já procurou saber qual motivo? O que fez o seu pai ser da forma que ele é, ou que ele foi, ou sua mãe? Porque é aí que está a resposta que você precisa. Porque às vezes, para você foi ordinário, mas foi o amor que ele pôde dar daquela forma, foi o amor que ele recebeu. Como a gente não dá o que a gente não tem, ele só deu aquilo que ele podia te dar. E quando você entende isso, né, a gente vê o sorriso no rosto hoje, a gente vê hoje a superação que você tem, você vai contar mais histórias aqui pra gente, mas dá pra ver que a realização vem através de uma maturidade, né, de começar a entender as coisas de uma forma que a manada não entende, que a maioria das pessoas não entendem, que a massa não entende. Entende? Saber fazer essa separação é muito importante. A gente sempre fala, né, Dani, a questão de não se aprender a um erro, a um pensamento negativo, e foi literalmente o que você fez. Porque eu já vejo que você teve que ressignificar muitas coisas na sua vida para você ter a consciência que você tá e tá vivendo o estado que você tá vivendo. Né? E é o que as pessoas têm dificuldade, de dar um novo sentido. O problema não está no erro, o problema está no que você aprende ou não aprende com o erro. É o significado que você dá para cada coisa. Parabéns, viu? Muito obrigada. Muito bom. Eu te vejo como uma mulher forte. Eu acho que você é daquelas pessoas, assim, das amigas que, olha, conta com a Aline ali, conversa com ela, porque ela tem o que te ensinar. E você se sente, eu perguntei essa questão do amor, né, que você mencionou muito legal aí a diferença da presença com o amor, porque de fato às vezes você consegue se sentir amada mesmo na presença, mas você vê que até os seus 5 anos de idade porque assim, se até os seus 5 anos de idade você não tivesse tido esse amor, aos seus 6 pra frente você ia assimilar a presença, a ausência com a falta de amor e tal. Mas você teve esse laço até os seus 5 anos de idade. E foi tão forte que aí, a partir disso, você entendia que a sua mãe estava saindo para te dar o melhor. Aquilo ali, aquela presença já foi o suficiente, né? Mas logicamente que não todos os pais são assim, não tem essa maturidade de dar o seu melhor, de dar a presença e o amor até os 5, 6, 7, 8 anos de idade. Mas como o Bruno mencionou, os nossos pais, a gente dá aquilo que a gente aprende, né? Não é certo nem errado, mas é o que a gente está disponível ali. E o fato de você ressignificar rápido as coisas. Então hoje eu te vejo, eu posso estar enganada, mas é a imagem que você passa para nós. E eu tenho certeza também, né? Porque não só a imagem, como a sua experiência até do que a gente conversou um pouquinho, né? Não sei se você sente a vontade de falar sobre, fica à vontade, mas eu te achei uma mulher mais forte ainda. Pois é. A Dani entrou nesse ponto e pra mim, na verdade, eu acho que pra gente continuar a seguir a vida, a gente tem que aceitar as coisas que acontecem, né? Não dá pra fingir que as coisas não aconteceram, porque elas acontecem, entendeu? Eu acho que se a gente tenta, isso não aconteceu na minha vida, eu acho que vai ficar um buraco negro. Sim. Da história dali pra frente. Eu comentei que aos meus 8 anos eu tive o meu primeiro irmão, logo foi em seguida de mim. Comentei sobre essa oportunidade que aconteceu em agosto e eu estava tendo muitos problemas familiares com o meu irmão. O meu irmão tinha 19 anos, ele já foi identificado com um transtorno de bipolaridade, ele era depressivo, acabou se tornando dependente químico. 2 semanas antes de eu vir pra cá, o meu irmão se suicidou. É pesado. E assim, pra mim já tava muito difícil vir pra cá antes de tudo isso acontecer. Porque eu sempre fui uma pessoa muito família, como eu disse pra vocês, a minha família sempre foi muito presente. Então, pra mim, sair do meu núcleo familiar, da minha zona de conforto, no lugar que eu me sentia protegida,
já estava sendo muito difícil. Eu já tinha tido outras oportunidades de estudar fora, sabe? De morar fora do país. E eu acabei não fazendo isso por esse vínculo familiar, né? Só que aí surgiu essa oportunidade de vir pra cá. E eu tava lesionada. E eu falei, não, eu vou abraçar essa oportunidade, eu vou pra lá. Só que nós estávamos com problemas familiares em casa. Mesmo assim, o meu irmão estava muito feliz por eu vir pra cá. Ele disse que eu era merecedora de vir pra cá. E aí eu ia vir pra cá, na verdade, no dia 28 de dezembro. Eu ia vir uma semana antes do Natal. Meu irmão se suicidou no dia 23. E pra vir e deixar toda a minha família num momento tão difícil, eu confesso que às vezes eu me sinto muito ausente de não estar lá do lado dos meus pais, apoiando da maneira que eles precisam. Mas talvez aqui eu esteja mais estruturada para apoiá-los de longe do que se eu estivesse lá. Aqui, depois que tudo isso aconteceu, eu cheguei aqui dia 2, eu estou numa pauleira de trabalho sem fim. E eu me sinto útil, eu me sinto ativa, e isso mantém a minha cabeça bem, cansada. Sim, sim. Então não me dá muito tempo de chorar ou de sofrer ou de ficar pensando nas coisas ruins que aconteceram. E quando eu ligo para os meus pais e eu passo tudo isso que eu venho fazendo por aqui, eu sinto que eles têm muito orgulho do que eu estou fazendo, Uau. sabe? E eu acho que isso tem sido muito importante para eles. Talvez se eu estivesse lá agora, eu não estaria da maneira que a Dani tá me vendo hoje. Sim. Entendeu? Dessa mulher forte. Talvez se eu estivesse lá, eu estivesse num buraco também. Mas eu acho que a vida é sobre isso, né? A gente tem que enfrentar as coisas ruins que acontecem com a gente e que, infelizmente, não é só comigo que acontece esse tipo de coisa. Todas as pessoas, individualmente, têm os seus traumas, têm as suas frustrações, têm os seus declínios, né, da vida. Acha que quando tudo tá lá no fundo do poço, que não tem mais saída. E acho que a gente tem que ser corajoso. O que a vida requer da gente é a gente ser corajoso, da gente pensar, poxa, aconteceu, tem como a gente voltar e fazer as coisas diferentes? Poxa, não tem. O que eu vou fazer daqui pra frente? Respira e vamos que vamos, né? No começo do podcast, você virou e falou assim, que sua mãe sempre te disse que tudo que acontecesse com você é porque era pra você ou era algo que você já suportaria. Né? Então, nada acontece com você, tudo acontece pra você. Mais uma vez, eu te parabenizo pela sua maturidade. Porque se você estivesse lá, a probabilidade de você estar no buraco seria muito grande. Porque o ambiente, ele vai ser 85% dos seus resultados. Quanto mais você vive... Eu sempre falo que a dor ela é inevitável para todo mundo. Mas o sofrimento ele é opcional. E o que você escolheu? Não sofrer. Você está aqui ativa, você está aqui se ressignificando, criando novas oportunidades, mudando o seu cenário, mudando o seu ambiente, para conhecer realmente mais você e poder, através do seu conhecimento, levar lá para sua família. Realmente, isso é maturidade. A gente quase não conversa com pessoas assim. Ainda que a gente escute muita história igual a sua, né, as pessoas vêm sempre terceirizando as coisas. Ah, aconteceu isso porque a gente já não estava bem, ou eu não estava, né, tão bem comigo mesmo, ou foi o capeta, ou foi o demônio, enfim, a gente quer terceirizar tudo. Ao invés de bater no peito e falar, cara, eu tomei uma decisão 2 meses depois do acontecido com o meu irmão, por mim, e através de mim, para os meus familiares. Isso é maturidade, isso é nível de consciência elevado. Infelizmente, as maioria das pessoas não são assim. Se fosse, estaria todo mundo com mais força igual você tem. Que a Dani deixou muito claro. Ela te vê como uma mulher forte, uma mulher foda. E não é todo dia que a gente vê pessoas assim, literalmente. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Galera, bate uma salva de palmas pra ela que você tá casa. Merece. Obrigada. Uau. E olha o que você falou, que sua mãe estava fora para trabalhar e para dar o seu melhor. E às vezes você pode se questionar assim, poxa, mas a minha mãe, ela pode se ratear um pouco porque ela tô longe dela, né? Só que você tá fazendo o mesmo. Você tá indo em busca do seu para se fortalecer profissionalmente, emocionalmente, para você criar uma estrutura e ser um dos pilares e continuar sendo um pilar para ela. Então não incomode. Se vier, né, algum pensamento do tipo, nossa, eu poderia estar lá. Não, mas você está dando o seu melhor. E ela vai se sentir muito mais segura você estando aqui. Assim é a minha visão. Cara, vou até abrir um parênteses aqui na sua história, mais uma vez, para você ver como que é a importância da primeira e a segunda infância.
A gente fala muito sobre isso, é minha área de especialidade. Então fica algo mais claro para mim, mais simples até mesmo de falar e de descrever. Você tem mais 3 irmãos. Mais 3 irmãos. Mais 3 irmãos. Cada um tem uma personalidade diferente, não tem? Nós somos totalmente diferentes, os 4, na verdade. E beleza, mas vocês são filhos dos mesmos pais. Sim. Tiveram praticamente os mesmos ensinamentos. Com certeza. Com a mesma criação. O que difere vocês 4? Somos pessoas individuais, né? Sim, mas tem um porquê. Qual o porquê? Porque cada um interpreta a realidade da maneira que quer. diferente. Entendeu? Eu posso ter convivido com você, ter tido a mesma condição financeira, o mesmo ensinamento, o mesmo tudo. Mas a forma que eu recebo é diferente da sua. Então, o meu emocional, o meu comportamento, ele vai ser diferente do seu. Por isso que nós temos perfis diferentes. Nós somos a representação dos nossos pais? É óbvio. Se eu pedir agora aqui para você escrever tudo que você, exemplo, não gosta no sua mãe e tudo que você não gosta no seu pai, e quando você olhar o papel, você vai ver que é você. Tem várias coisas em mim, né? Entendeu? Sim. Porque nós somos reflexo disso. Só que quando se torna maduro igual você se tornou, você decidiu ser diferente dos seus pais. Não que eles não sejam a maior referência sua, o maior amor seu, não, pelo contrário. Você só decidiu viver um caminho diferente deles. E hoje você passa a honrar seus pais. Não sei se você entende sobre isso. O que é honrar pai e mãe, você sabe? O que é honrar pai e mãe? Tô te perguntando. Que é honrar? É. Boa pergunta. Boa pergunta. Estou analisando Honrar pai e mãe qual para que que é a prolongue minha... seus dias de vida na Terra. Sim. O que é honrar pai e mãe? Eu acho que é você fazer jus a todo o esforço que eles fizeram pra você. Show. Muito boa a resposta. É. Porque normalmente o que as pessoas tratam como honrar pai e mãe? Respeitar pai e mãe. Então vamos supor que você quisesse ser personal trainer. É mais relacionado mais a cuidado, né? O que é? Honrar? É. Não. É tudo que ela falou ali. Eu só vou falar de uma forma diferente para ficar mais claro. Mas normalmente o que as pessoas têm como honrar pai e mãe? Eu preciso respeitar os meus pais. Mas você queria ser personal trainer. Você queria fazer educação física. Só que seu pai queria que você fosse advogada. Minha mãe queria que eu... Não, ela falava, você é muito inteligente pra fazer educação física. Ela queria que você fosse o quê? Qualquer outra Qualquer coisa. outra coisa menos... Então, vamos lá. Qualquer outra coisa. Só que o quê? Se eu tratasse honrar pai e mãe como respeito na íntegra do que o meu pai quer ao meu respeito, ela ia ser qualquer outra coisa menos aquilo que ela é hoje. E se ela estivesse fazendo isso? Ela estaria Não, honrando... mas aí você tá falando de obediência, não? Também, respeito, obediência, porque eu vou chegar na honra. Princípio de honra, básico, tá lá no princípio da criação de todas as coisas. Mas enfim, como que eu honro meu pai? Obedecendo? Não. Respeitando? Não. Dando certo naquilo que eu escolhi pra mim. Porque os seus sonhos não são os sonhos dos seus pais. Isso é muito claro. Você sonha de uma forma diferente do seu pai, até porque você vem numa outra geração dos seus pais. Então eles têm uma limitação. Eles pensam em X, você pensa em Y. Natural, e tá tudo certo por isso. E agora, para eu honrar eles, eu preciso dar certo naquilo que eu escolhi. E quando você dá certo, seu pai se sente alegre lá. Mas há anos, ele queria que você fosse advogada. Ele queria que você fosse médica. Só que hoje ele vê a filha dele dando certo, cuidando de uma mega estrutura em Belo Horizonte, com um sorrisão no rosto, depois de superar tantas dificuldades. E o que eles sentem? A alegria e felicidade, realização de ter feito tudo que eles fizeram lá atrás. A única forma de honrar pai e mãe é dando certo na vida. Nós não somos sonhos dos nossos pais. Nós somos projetos dos nossos pais. E se os projetos deram certo, os nossos pais também deram certo. Fica aí uma dica para você que está em casa. Se você está querendo fazer alguma coisa na sua vida e está com medo de fazer por causa da opinião dos seus pais, posso te falar com firmeza. A probabilidade de dar certo é pequena. Porque você precisa fazer por você, o sonho é seu, é você que sabe o preço que você tem que pagar, é você que sabe o quanto você vai aguentar e superar cada limitação para chegar onde você quer. Aí sim você vai levar sorriso para dentro da casa dos seus pais. A ponto do seu pai, eu acredito que seu pai bate no peito hoje e fala assim, velho, eu tenho uma filha, entende? Que, enfim, é igual a Dani falou, é a base, né, dos filhos, é a base da casa, é o alicerce ali que hoje traz essa alegria que muitas das vezes já não tinha há 2 meses, há 3 meses, entendeu? Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, muito bom. obrigada. Muito legal isso que você falou sobre nós, da personalidade diferente dos meus irmãos. E isso era uma coisa que o meu irmão falava muito pra mim. Sabe o que eu queria? Eu queria ser que nem você. O meu irmão falava isso pra mim.
Porque é justamente isso, da captação das coisas que acontecem na nossa vida, da maneira que nós levamos. Eu sempre fui muito positiva. Às vezes eu até me frustro por ser tão positiva, porque eu acho que quando você é muito positiva, você gera expectativa. Sim. Quando gera expectativa, você gera frustração, né? Mas, assim, é uma coisa que é o que me mantém viva, ser positiva. Nem todos os dias a gente tá 100% positiva, mas o meu irmão falava isso muito pra mim. Eu não consigo levar a vida nessa positividade. E eu tentava passar isso. Eu falava assim, poxa, a vida não é fácil mesmo, as coisas são difíceis. Mas acho que a maneira como a gente leva que vai diferenciar pra onde a gente chega, né? Então, se a gente pensar positivo e emanar essas coisas boas para as outras pessoas que estão ao nosso redor também, elas retornam pra gente, de uma forma ou de outra. Essas coisas boas voltam. E é difícil a gente ver. É difícil a gente ver uma pessoa de sucesso que está crescendo, né, na área espiritual, profissional, que é negativa, que é reclamona, que se apega ao passado, que se apega aos erros. A gente não consegue ver gente assim. E geralmente as pessoas que são mais apegadas ao passado, que são mais apegadas ao erro, elas acabam estagnando na vida. E, poxa, se eu posso crescer, evoluir, eu quero me inspirar em pessoas que são fortes, pessoas que são positivas, porque eu quero me tornar assim também. Então eu quero estar perto, né, de pessoas que me inspiram, que eu posso compartilhar o meu melhor, que eu posso receber o melhor também. Claro que não são todos os dias que a gente está muito bem, né, nós somos humanos, mas qual que é a nossa essência? Qual é a nossa constância? É igual a alimentação, né? Não vai ser os seus 20% de erro, não erro, né, mas coisas que fogem ali do cotidiano, que caracterizam como é a sua alimentação de fato, mas são ali 80%, é a sua constância, né, e é o que eu quero estar próximo de pessoas fortes. Uau. Muito bom. Não, eu tô até um pouco extasiado, tipo assim, é muito forte, né, eu vivi coisas totalmente diferentes de você, né? Nem se compara, eu acho que cada um suporta aquilo que aguenta mesmo, eu tenho convicção disso. Tudo que você acabou de falar, tudo que você manda para o universo, você vai trazer de volta, seja positivo, seja negativo. Cuidado para o que você pede a Deus, filho. Que se você não estiver preparado, você está lascado. Tanto de forma boa, quanto de forma ruim. Tá? É legal você ter dito isso, porque no ano passado, depois de eu ter tido essa minha lesão, eu participei de um treinamento que era sobre finanças para mulheres, específico. Foi inclusive na igreja que a minha mãe frequenta até hoje. E eu participei. E eu estava muito incomodada, pensando como que eu vou conseguir me desenvolver pessoalmente, profissionalmente e me tornar uma mulher independente financeiramente, depois de tudo que me aconteceu. E eu me lembro que depois de eu ter chegado desse treinamento de finanças para mulheres, eu sentei no meu quarto, eu peguei um caderno e eu escrevi todas as coisas que eu queria para mim. Tanto relação como desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Porque a gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro, isso é óbvio. E eu fiz uma lista das coisas que eu queria. Me encontrar com pessoas que me ajudassem a me desenvolver melhor profissionalmente. Que eu conseguisse ampliar os meus horizontes dentro da área que eu amava. Que eu conseguisse ir morar sozinha, que eu conseguisse viajar mais. 2 semanas depois eu recebi a ligação. 3 meses depois eu tô aqui em Belo Horizonte. Então, assim, eu lembro que quando minha mãe chegou a ler esse meu caderno e ela falou, e eu depois, algumas semanas atrás, quando eu tava falando pra ela que eu tava meio cansada, que as coisas estavam uma pauleira por aqui. E aí ela falou, você lembra daquele caderninho? Eu falei, eu me lembro. E ela falou justamente isso. Cuidado com as coisas que você pede pra Deus, ele pode te dar o dobro. Real. É algo, tipo assim, se a gente pega hoje os maiores best-sellers, a gente pode pegar Napoleão Hill, Mais Perto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece. A gente pode pegar O Segredo da Mente Milionária, O Poder do Subconsciente. Tô pegando os mais falados aí. Todos eles vão ensinar isso aí. Escreva, visualize, porque o nosso cérebro, eu sempre falo isso aqui no podcast, ele só recebe informação de 2 formas. Neuroassociação, que é o movimento de repetição, ou através de um forte impacto, ou de um evento, alguma coisa. Através do ver, ouvir e sentir. Se ele só vai gerar energia através de alguma coisa que ele entendeu, porque o meu cérebro ele não processa o desconhecido. Como que eu quero me tornar independente se eu não vejo que eu sou independente? Como que eu quero me tornar bem financeiramente, bem sucedido, se eu não enxergo isso, eu não visualizo isso?
Então a importância que esses livros dizem pra gente, escreva como uma carta do futuro, como uma carta do presente ou quadro dos sonhos, o nome que você quiser dar. Mas é necessário olhar para aquele negócio, é necessário trazer aquilo para dentro da sua mente. E se possível, você que está em casa, escreva os seus sonhos de forma detalhada. Qual carro você quer? Mas qual que é a cor do carro? Qual que é o ano do carro? Como que é esse carro? Como que ele é por dentro? Enfim, tem que ser de forma detalhada. Porque se você não trata isso aqui dentro, é impossível você ter aqui, ó. Entende? Pode até ser que você apalpe aqui e ele vai embora. Porque você não construiu isso aqui dentro, você não preparou dentro. Né? Então todas as coisas, todas as esferas, corpo, alma e espírito, tem que estar alinhado aqui. É a forma que você visualiza, é a forma com que você acredita. Né? Aí a gente pode entrar para a fé, mas vai para outro momento. Mas vamos lá. Não, isso que você disse tem tudo a ver, assim, quando a gente idealiza alguma coisa, eu falo isso com os pacientes até, tipo, você quer emagrecer 10 quilos, 5 quilos, qual é a imagem? Pega uma foto sua que você mais gostava, e aí você vai vai colocar no seu telefone, vai colocar a foto na parede, ou então o peso, anota o peso, e aí você vai enxergar aquele número. Eu faço isso pra mim, e eu também faço para as pessoas, porque, a gente quer chegar num objetivo. Como? Visualize, idealize, e aí de uma forma natural o seu corpo ele vai responder e vai gerar aquele resultado. E é assim como tudo na vida. Às vezes você não idealizou, imaginou dentro da Pano Bianco, trabalhando, mas você já projetava algo além. Você já queria, né, seu apartamento, morar sozinha, nananã, e tudo foi caminhando em prol para atingir esse objetivo, e como vai atingir diversos outros objetivos. Né? Então, assim, quando a gente idealiza, eu falo que a gente perde o fôlego de vida se a gente não sonhar, né? Se a gente não projetar, não idealizar de fato. Então, geralmente, aquelas pessoas que estão, né, com depressão, mais cabisbaixas, é porque elas perderam o sonho, não tem sonho, perderam a esperança. Sim. E aí, quando você perde a esperança, você não tem vida, Real. né? E às vezes eu me pego, assim, porque às vezes é igual, sei lá, quando você é criança, né? Você tem, tipo, sei lá, um amor platônico, aquilo ali te gera uma energia. Ou então, quando você é criança, você tem um sonho de realizar algo, aquilo ali te gera tanta energia. E recentemente eu me peguei, assim, tipo, gente, eu tô com muita energia de fazer tal coisa. E como é bom a gente sentir isso, porque aí, naturalmente, a gente vai movimentar para atingir tal coisa. E aí a gente atinge tal coisa e aí gera um novo sonho, nova força, né, dentro de nós para a gente atingir novos e novos objetivos. Uau. Né? Gente, dá só uma pausa aqui rapidinho, nós vamos para nossa parte aqui do Jabá, nós vamos falar da Apoiar Biotech e se liga no nosso recado aí. Agora vamos para o nosso momento Jabá. Estamos aqui com a empresa Apoiar Biotech. É uma empresa de biotecnologia aplicada à reprodução animal. Produção in vitro de embriões, meios de cultivo embrionário, atenção a laboratório FIV. E o Instagram é o Apoiar Biotech. Assim como o Apoiar Biotech, você também pode fazer parte desse momento Jabá, trazendo a sua empresa para divulgar a sua marca ou até mesmo o seu empreendimento. Se você tiver interesse em apoiar esse podcast, você pode chamar a gente aqui tanto nos comentários quanto lá no nosso Instagram, @podcastpodmind. Show demais, voltamos aqui com a Aline, gestora, personal, educadora física, enfim, né? A gente já percebeu aqui que ela já trabalhou com tanta coisa na vida dela, já praticou vários esportes, tem prazer naquilo que ela fala, naquilo que ela faz. Eu queria te fazer uma pergunta, eu lesionei ano passado, né, o joelho também, fiz uma cirurgia, rompi cruzado lateral, cruzado anterior, medial lateral e colateral, e menisco, enfim. Quase destruiu o joelho. Quase e o que eu mais amo fazer na vida é jogar bola. Né? Pretendo voltar ainda, tomara que dê certo. Mas eu queria saber, o que você faz para prevenir lesões dos seus atletas ou até mesmo dos seus clientes? E como que você faz, se eles estiverem lesionados, qual seria o procedimento? Muito legal essa pergunta, porque na verdade, você mencionou sobre o seu joelho, como eu dancei, fui atleta e sempre trabalhei muito físico. Quando eu tinha uns 17 anos, eu já tinha alguns incômodos no meu joelho também. Inclusive, foi por isso que me jogaram dentro de uma sala de musculação. Fui no ortopedista e ele disse, Aline, você precisa ir pra musculação. E aí, eu tinha 17 anos, já fazia tudo isso de atividade física, entrei dentro de musculação e aí eu tive certeza que era ali que eu queria ficar, que era ali que era o meu lugar, que eu queria trabalhar.
E trabalhei já com algumas lesões, já trabalhei com pessoas com hérnia de disco, inclusive até a minha própria reabilitação, né? Então foi eu que cuidei um pouquinho, mas assim, é universal. Pratiquem musculação. Musculação é o que vai manter toda a sua estrutura física no lugar. Inclusive, essa minha lesão do joelho não foi ano passado que aconteceu, foi uma decorrência de muitos anos trabalhados na área do fitness. Foi quase uma lesão de jogador de futebol também, estourei total meu joelho, foi menisco, foi ligamento cruzado anterior, e ele já estava estourado, acho que desde o começo do ano passado. E eu só consegui me manter ativa e me manter trabalhando porque eu tinha uma musculatura muito forte. Sim. Então, assim, eu aguentava a porrada de dar aula porque meu músculo segurava o meu joelho. Mas aí chegou uma hora que ele estava estourado total, eu dava aula, ele saía do lugar e eu ficava uma semana sem andar quase. Então, aí eu me vi obrigada a fazer a cirurgia, perdão. E no seu caso, amigo, tem que fazer musculação. Tem que ir pra academia. E assim, cuidem do corpo de vocês, cuidem das articulações de vocês. Inclusive, eu lembro que na faculdade, eu estava lendo um artigo e tudo mais sobre a tendência de acidentes de idosos devido à perca de massa muscular, perca de massa óssea, e 100% dos estudos dizem que a musculação é o método mais eficiente para você se manter em vigor físico, em disposição física. Claro que não é você nunca chegou dentro de uma academia, você vai lá puxar peso e achar que tá tudo certo. A instrução é primordial, tá? Ter um personal trainer faz toda a diferença para quem não gosta de treinar e para quem não tem um preparo físico legal. Então, assim, se for o caso, dá uma investida em personal trainer. Como eu digo, é mais fácil você investir em personal do que você investir em remédios depois. Exatamente. Né? Então, é muito melhor você dar uma investida, pagar um personal até que você consiga ter uma consciência corporal melhor, para que você saiba fazer a maneira certa de executar os exercícios, do que depois você ter que parar ou numa fila do SUS para fazer uma cirurgia. Não só por problemas articulares, mas por N problemas. O Covid veio aí para mostrar justamente isso pra gente. Como estar saudável faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E depois do Covid, inclusive tem estudos que mostram como deu um estopim muito grande no setor do fitness, no geral, mundialmente. Inclusive, hoje, o Brasil está em segundo lugar no ranking de mais academias do mundo, Sim. tá? Só perde para os Estados Unidos. E isso é muito legal, porque até pouco tempo atrás, a galera maromba, né, era visto de uma maneira meio... entendeu? Era o preconceito Era mesmo, um preconceito. Né? Só tá forte porque toma bomba. Mais ou menos isso, né, que rolava. Mas, assim, não via o que vem todo o por trás de uma musculação. Musculação não é só chegar lá e puxar peso, né? Sim. Muito pelo contrário, quando você faz... Tem um ano que eu treino, não muda nada. E não é só puxar peso, entendeu? Eu acredito que, ainda mais eu que venho da dança, que venho do balé, tenho muito disso comigo de consciência corporal e de padrão de movimento. E quando você utiliza a sua mente conjugada com o exercício físico, você sente muito mais potência no exercício que você faz. Você sente muito melhor a musculatura que está sendo ativa. Então, assim, trabalho, é o que eu falei desde o começo. É um trabalho em conjunto, né? É a mente, é o corpo, é tudo junto. As pessoas acham ainda, né? Eu não quero mulher, principalmente. Eu não quero ficar fortona. Eu não quero ficar forte igual fulana. Minha filha, para você ficar forte igual fulana, você precisa de muita coisa, muito exercício, muitos outros detalhes, né? Para chegar àquele nível. Então, assim, faça atividade física. Eu quero emagrecer. Vou fazer aeróbico ou musculação? Eu sempre falo pra fazer musculação. Na verdade, você tem que fazer o que você gosta, ok. Mas se for pra eu opinar, faça musculação, porque aí sua massa muscular vai aumentar, sua taxa metabólica vai ficar mais acelerada, você vai emagrecer parada. Agora, né, claro que com dieta e exercício, mas o aeróbico, ele tem um poder menor de quando você está em repouso, de fazer com que você continue queimando gorduras. Só que as pessoas, elas invertem os papéis. Elas falam, eu quero primeiro emagrecer para depois fazer academia. Não, minha filha, você quer acelerar o processo? Faça musculação. Olha aqui, cadê meu músculo? Eu malho tem muito tempo. E é isso. Não, sem contar que a musculação, ela previne a osteoporose, aumenta a taxa de testosterona, né, natural, que o povo fala, qual é o alimento que eu vou aumentar a testosterona? Musculação, não tem alimento, é tríbulos, é não sei o quê. Não, meu filho, é musculação, se você quiser usar para aumentar de fato, é fazer a questão hormonal, mas
de forma natural, é a alimentação saudável como um todo e a musculação. Não fuja desse padrão, né? Então, é isso aí. Questão saúde, né? Ser gordo é difícil? Não. Não, é difícil, claro. Tem que abaixar para amarrar o cadastro, não consegue. Não é verdade? É verdade. E ser magra é difícil? Também. Também é difícil, porque o cara quer ficar fortinho e não dá. Não consegue. Né? Ou seja, e ser forte é difícil também. Cada um escolhe o seu difícil. Dá uma dica pro pessoal de casa aqui, a importância de ter, não estética, tá? Porque estética eu acho que é pessoal de cada um. Cada um quer um tipo de corpo. Às vezes eu quero um corpo de atleta, o outro quer ficar mais forte, o outro nem tanto. Cada um tem o seu perfil. Sim. Né? É pessoal. Mas em questão de saúde, né? Para melhorar desempenho, energia, estética também, enfim. Dá uma dica pro pessoal aí. Uma coisa que eu sempre falei muito para as minhas alunas e a maioria das mulheres, teve uma época que eu tinha uma gama bem grande de alunas de personal, eu trabalhava só com mulheres. E eu via muita insegurança das mulheres com relação a elas mesmas, e a maioria eram mulheres esplêndidas. Mulheres assim com potencial e com histórias de vidas muito tocantes. E o que eu dizia para elas: treinem para vocês, para que vocês se olhem no espelho e vocês se sintam confiantes. Porque é o que eu digo para toda mulher, quando você se olha no espelho e se você se sente confiante, você consegue resolver qualquer problema da sua vida. Uau. Né? Então, assim, é a autoconfiança que faz a gente desenvolver várias outras habilidades. A gente pode ter muitas habilidades, muitas qualidades, mas se a gente não tem confiança para executar elas, elas são nulas. E olha só, a gente fala da visualização, né, do carro, da empresa, enfim. E essa questão da autoconfiança, quando às vezes você foi à academia, não mudou nada de um dia pro outro, né? Mas aí você já vai no dia seguinte, olha no espelho, e aí você olha e fala que mudou. Aí você começa a projetar aquela imagem que você tá gostando. E aí quando você tá, sei lá, fazendo uma entrevista de trabalho, ou lidando com alguma pessoa, enfim, você começa a projetar aquela imagem empoderada sua e é o que te dá força, e aí você tem um desempenho legal. Fisicamente, visualmente, às vezes você não sente tanta diferença, mas só pelo aquele tônus muscular você se sente mais bem posicionada. Sim. E só essa posição, a maneira que você se mostra para as outras pessoas, te dá outra visibilidade no geral, como pessoa. Entendeu? Então é por isso que eu digo, exercício físico é vida, exercício físico salva. Eu acredito muito nisso, eu prego isso, eu vivo em academias. E é isso que eu quero levar para as pessoas. Que é legal ter um físico legal, olhar no espelho, se sentir bem, claro que é. Mas assim, especialmente nós precisamos tirar um tempo para cuidar da gente. Muitas vezes a gente está tão focado no trabalho, ou focado com problemas de outras pessoas e esquece de cuidar da gente individualmente. E o nosso corpo é o nosso templo, é lá que a gente mora. Entendeu? É no nosso corpo. E se a gente não cuidar bem dele, quem vai cuidar? Entendeu? Ninguém vai fazer isso por nós. Então é por isso que eu digo, pratiquem atividade física. Pega a visão do que a Aline acabou de te dizer. Vai cuidar da sua vida. Aline, olhe para essa câmera aqui agora e dá agora uma mensagem de ativação. Motivação, daqui 30 minutos ela vai passar. Mas para ativar na identidade dessa pessoa, que ela precisa gerar uma energia, que ela precisa fazer alguma coisa para ter uma longevidade maior, para ter uma energia maior, para sair do sedentarismo, enfim. Fala aí. Bom, eu acredito que todos nós passamos por dificuldades, cada um tem os seus problemas individuais, as suas tarefas diárias individuais, que não são poucas, muito pelo contrário, são muitas. Mas, como eu disse, cuidar da gente, cuidar do nosso corpo, cuidar de onde a gente mora, que é o nosso corpo, é ele que vai fazer desenvolver todas as outras coisas do nosso dia. Se a gente não está com o corpo bem, se a gente não está com a mente bem, nós não conseguimos desenvolver o restante das coisas que nós planejamos para a nossa vida individualmente. Pandemia veio aí para escancarar na nossa cara como a saúde é necessária. E não só a saúde física, muito pelo contrário, a saúde mental também. Quem ficou dentro de casa em quarentena, sem poder ver pessoas, sabe como é difícil você se manter são mentalmente. E o pós-pandemia também trouxe muito isso, né? As pessoas estão totalmente descontroladas emocionalmente, mentalmente, não sabem filtrar as coisas que acontecem.
E eu digo por experiência própria e por experiência vivida com outras pessoas dentro da área do fitness. Quando você entra dentro de uma academia, parece que os problemas ficam lá fora. Lá dentro você encontra outro ar, é uma energia diferente. Sim. As pessoas são alegres, tem uma música tocando, as pessoas estão ativas, você conversa com outras pessoas. E isso é muito necessário para que a gente mantenha o equilíbrio pessoal. Então, assim, vamos conhecer a Academia Panobianco, que fica de frente ao chalezinho do bairro do Buritis, galera. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um Pod Mind. Desde já foi uma honra te conhecer, foi uma honra saber a sua história. Eu acredito que o telespectador também se conectou muito. Cada um tem o seu tipo de problema, cada um tem o seu tipo de dificuldade, mas é muito importante a gente ver pessoas de superação como você, né, pra gente entender que nós também somos capazes de superar as nossas limitações e dificuldades. Tá, vamos fazer um bate e volta rapidinho aqui, vou te falar 5 palavras e você define pra mim da maneira que você quiser. Ok. Ok? Ok. Deus. Vida. Vida. Família. Prosperidade. Progresso. Amor. Aline. Saúde. Ai, adorei. Saúde. Academia. Uau! Show demais. Muito obrigado. Foi uma honra te conhecer mais uma vez, tá? Obrigada. Obrigado pela honra de você estar aqui participando com a gente desse projeto maravilhoso, né, Dani? Obrigada, Aline. Conte comigo, tá? Eu sei que quando a gente sai do nosso ambiente, né, a gente fica um pouquinho, nossa, conte comigo. Que eu possa ser sua amiga até, porque eu falei que eu quero Com ter pessoas certeza. fortes comigo, assim, sabe? Que eu possa também agregar e que a gente possa criar aí esse carinho aí. Amei o seu Aline Amor. Amei, porque eu acho que assim, o amor não é um clichê, sabe? É algo que a gente deve viver. É o que nos move, né? É o que nos move, sabe? Quando a gente ama e é amado, a gente é capaz de conquistar o universo, né? Então, muito obrigada por essa participação. E eu que agradeço mais uma vez por você ter me convidado a estar aqui. É uma honra a gente bater esse papo. Foi o que eu disse, que uma das minhas metas pessoais era encontrar pessoas que me ajudassem a melhorar tanto profissionalmente, espiritualmente e desenvolver como pessoas. E o universo se encaminha de colocar essas pessoas no nosso caminho. E foi um prazer conhecer você também. Tamo junto. Curte o nosso canal Pod Mind aí, deixa o seu like, compartilha com mais pessoas para estar escutando um pouquinho sobre a história da Aline também, tá? Não deixe de se inscrever no canal, coloca o seu sininho aí, enfim. Vambora pra cima, tamo junto e é nóis.